querer provar um pouco mais deste amor. E nós vamos já mergulhar na palavra de Deus. Então abra sua Bíblia no quinto livro do Velho Testamento, Deuteronômio. Esse livro faz parte do Pentateuco, 5 livros que Moisés escreveu. E você vai abrir no capítulo 29, a partir do versículo 2. Nós vamos ler Deuteronômio 29, versículo 2 a 4. Depois vamos pular do 9 até o 18. Deuteronômio capítulo 29, versículo 2, versículo 4. Diz assim a palavra de Deus: Moisés convocou todos os israelitas e lhes disse: os seus olhos viram tudo que o Senhor fez no Egito ao faraó, e todos os seus oficiais e toda a sua terra. Com seus próprios olhos vocês viram aquelas grandes provas, aqueles sinais e grandes maravilhas. Mas até hoje o Senhor não lhes deu a mente que entenda, olhos que vejam e ouvidos que ouçam. Versículo 9: sigam fielmente os termos dessa aliança para que vocês prosperem em tudo que fizerem. Hoje todos vocês estão na presença do Senhor, do seu Deus, os seus chefes e homens destacados, os seus líderes oficiais e todos os demais homens de Israel, juntamente com os filhos de suas mulheres e estrangeiros que vivem nos seus acampamentos, cortando lenha e carregando água para vocês. Vocês estão aqui presentes para entrar em aliança com o Senhor, o seu Deus, a aliança que Ele está fazendo com vocês hoje, selando-a sob juramento, para que hoje confirmá-los como seu povo, para que Ele seja o seu Deus, conforme prometeu e jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Não faças aliança sob juramento somente com vocês, que estão aqui conosco na presença do Senhor nosso Deus, mas também com aqueles que não estão aqui hoje. Vocês mesmos sabem como vivemos no Egito e como passamos por várias nações até chegar aqui. Vocês viram nelas imagens de seus ídolos detestáveis, feitos de madeira, de pedra, de prata e de ouro. Cuidem que não haja entre vocês nenhum homem ou mulher, clã ou tribo cujo coração se afaste do Senhor, nosso Deus, para adorar aos deuses daquelas nações, e para que não haja no meio de vocês nenhuma raiz que produza esse veneno amargo. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pelo presente que foi dar o teu Filho Jesus para nós, em nosso favor, por nos presentear também o Santo Espírito. E hoje nós te pedimos, Pai, nessa nova série, falando sobre algo que é tão importante para a nossa vida, que possamos entender os fundamentos básicos, primordiais, para qualquer tipo de relação, que a gente possa entender, ó Pai, o teu desejo para a nossa vida, que a gente possa ser curado, sarado de relacionamentos que têm nos intoxicado, que têm machucado a nossa alma. Nos ensine, Jesus, diante da tua palavra, a aprender a se relacionar de forma mais viva contigo. Depois que a gente aprender a fazer isso, a gente começar a fazer isso com o nosso próximo. Obrigado, Deus, pelo privilégio que é poder estar aqui. Cuide de nós, em nome de Jesus. Amém. Quando a gente divulgou essa série, eu não sei, talvez se alguém está aqui hoje porque ouviu na internet aí que nós íamos falar sobre relacionamento, e talvez diferentemente da sua expectativa do que você está achando, nós não vamos ter aqui uma série de mensagens com 10 passos para você encontrar a felicidade do seu casamento, 5 passos para ser um pai ou um filho melhor. A gente vai tratar de coisas práticas, mas o que nós fazemos aqui todos os domingos, a gente tem um encontro aqui com um Deus vivo, e nós acreditamos que a resposta para todos os problemas nós podemos encontrar e partir da compreensão do Evangelho, do que Deus vai falar sobre relacionamento, o que significa
significa essa aliança que ele fez conosco. Porque nós vemos, e muita gente talvez veio buscar aqui, que outras igrejas também prometem, vem para cá que os seus problemas vão ser resolvidos. Nós cremos que o Deus dessa igreja pode resolver o seu problema, mas nós também cremos que o problema que tem que ser resolvido é um processo que se inicia e pode ser tratado e curado através da compreensão do que Deus nos traz, de um princípio que vem muito antes de coisas práticas como eu posso ser um marido melhor, ou uma esposa melhor, ou um filho melhor, ou um pai melhor, ou um chefe melhor, porque eu tenho crise no relacionamento. O que nós poderíamos fazer aqui hoje era sermos talvez um pouco moralistas, apresentar alguns pontos, e talvez de maneira prática você poderia melhorar os seus relacionamentos. Mas isso é passageiro. Se você não entender o motivo pelo qual você tem que melhorar e simplesmente tomar atitudes emergenciais, daqui a pouco esse problema volta. Então hoje nós vamos partir de um princípio da compreensão de onde surge essa palavra relacionamento, de onde vem esse lance de existir um relacionamento com o Deus vivo, e se relacionamento é o suficiente para a gente caminhar junto, mesmo passando por problemas, por dificuldade. E o que nós vamos ver, entender, tentar hoje aqui, através desses versículos que nós lemos sobre essa passagem que Moisés escreve para o povo, e esse Deuteronômio faz parte daquele grupo dos 5 livros da lei, da Torá, do Pentateuco, que Moisés escreveu, e o povo judeu usa como uma forma de caminhar na sua vida. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio fazem parte de um case onde o povo judaico decorava isso para ter os seus relacionamentos, para ter a sua vida no padrão do Deus de Israel. E aí nós lemos aqui uma relação interessante, porque agora Moisés está relatando aqui que o povo agora começa com uma relação um pouco mais, talvez tranquilo, está passando dos problemas, saiu do Egito, eles passaram momentos complicadíssimos naquele deserto, e agora parece que existe uma relação um pouco mais pessoal com Deus, que talvez para muitos era um Deus ali distante. E nós vamos hoje falar um pouco sobre a relação em um aspecto mais pactual, de aliança. Nós vamos explicar o que significa essa aliança. Então hoje, essa primeira mensagem, nós vamos falar sobre uma relação de aliança. O que isso tem a ver com o nosso contexto dos dias de hoje? Como é que nós podemos aprender, diante da Bíblia, da lei, e nós acreditamos que toda a Bíblia, tanto o Velho Testamento como o Novo, ela é inspirada por Deus, e ela aponta para Jesus. Tudo isso nós vamos tentar ver aqui, tentar trabalhar de um princípio que vem muito antes de coisas práticas para te mudar a nossa relação. Como é que nós vamos mergulhar na Escritura e entender quem nós somos, de onde parte essa ideia de relacionamento, o que é de fato um relacionamento, o que é uma aliança, como é que eu posso, a partir dessa compreensão mais extensa e profunda, melhorar os meus relacionamentos pessoais aqui no nosso dia a dia. E nesses versículos que nós lemos, eu queria apresentar hoje, se der tempo, esses 3 aspectos, eu queria falar sobre, nessa relação da aliança, sobre a singularidade da aliança. Depois eu quero falar sobre o mistério por trás de uma aliança e o herói da aliança. Nós vamos começar aqui e falando um pouco sobre a singularidade da aliança. No versículo que nós lemos aqui, Deuteronômio 29, versículo 12 e o versículo 13, diz o seguinte: vocês estão aqui, presentes para entrar em aliança com o seu Senhor, o seu Deus. A aliança que Ele está fazendo com vocês hoje, selando-a sobre um juramento, para hoje confirmá-los com o seu povo. O que nós podemos perceber aqui de cara, a gente pode relatar um pouco mais sobre o que é essa aliança. A aliança é uma relação. A aliança é um relacionamento. Em que aspecto, e a gente pode perceber nesses versículos aqui, esses vários pronomes possessivos são usados nesses versículos que nós lemos aqui. O nosso Deus, o seu povo, não é apenas um povo, mas é o povo de Deus. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso eu sou, não é apenas mais um Deus. E toda vez que nós usamos esses pronomes possessivos, isso automaticamente nos dá uma imagem de proximidade, de intimidade. Se eu falar aqui para vocês aqui, olha, eu estou com a saudade do meu Luca e da minha Bruna, minha esposa e meu filho, para quem não sabe, estão viajando. E quando eu uso assim, a minha Bruna e o meu Luca, automaticamente vocês sabem, quem conhece a minha família, que eu estou tratando aqui da pessoa
intimidade do meu filho. Então eu posso falar aqui o meu amigo. E toda vez que a gente usa esses pronomes, isso dá uma intensidade aqui, uma ideia de proximidade. E agora o povo de Deus já não estava mais vendo aquele Deus simplesmente longe, que estava tentando tirar o povo do Egito. Mas Moisés começa agora a apresentar de forma prática quem era o libertador. Moisés, por exemplo, significa literalmente o libertador. E aí, para a gente entender um pouco mais o contexto, o povo começa agora a entender que aquele Deus que era professado, ele estava sendo encarnado, ou o povo começava a perceber o Deus na sua atitude prática de amor através da vida de Moisés, quando tirou aquele povo do Egito. E agora, nesses pronomes aqui, a gente pode perceber isso, que a aliança, primeiramente, é uma relação. Mas, em segundo lugar, o que nós podemos perceber nesses dois versículos rápidos que a gente leu, é que a aliança, além de uma relação pautada em amor, na proximidade, na intimidade, ela é firmada em um compromisso, uma lei, uma promessa. Os versículos que nós lemos aqui falam, meu Deus, o Deus que nos ama, mas depois ele fala, selando-a sobre um juramento. E aí começa um pouco do problema, porque esse aspecto de aliança e pensar em amor e proximidade é fácil para a gente entender. Agora, como a gente começa a pensar em relacionamento como algo sério, um juramento, um selo, aí já fala assim, não, mas nesse relacionamento que eu quero tratar aqui. Mas na Bíblia, nós vamos perceber que todos os relacionamentos, por exemplo, não existia namoro no Velho Testamento e no Novo. Existia um selo, um pacto que era firmado, e aí era tão sério aquilo que eles viviam o resto da vida, não existia separação. O homem tinha que estar porque ele fez o juramento. E nós vemos hoje, na nossa sociedade pós-moderna, um aspecto de relacionamento ou de amor, muito no aspecto de paixão, de simplesmente o amor aconteceu, mas o amor pode acabar. E a Bíblia vai nos mostrar que relacionamento é algo sério. Que além desse aspecto amoroso, e a gente já falou aqui um tempo atrás aqui na ponte, a paixão para acontecer ela só precisa do coração. Mas para ela ser mantida, ela precisa do quê? Do plano. A paixão para começar precisa do coração. Mas para ser mantida, para um casamento funcionar, precisa de um plano. E a gente agora começa a esquecer, a gente vê hoje a celebridade, a gente segue, e a gente começa a perceber muita gente que começa a se relacionar e não quer ter um compromisso sério. Porque não, eu não vou me aprofundar nesse relacionamento. E na Bíblia, nós não vamos perceber essa desconexão entre relacionamento com algo que não é sério. A gente hoje, na nossa sociedade pós-moderna, se a gente vê duas pessoas, quando a gente olha um para a cara do outro, e se a gente quer se relacionar, rola um clima. Antes de rolar o clima, qual é a minha atitude? O que essa pessoa pode me oferecer para eu estar com ela? Aí você fala assim, não, eu não penso assim não. Você pensa assim, eu não estou falando de dinheiro. Mas você pensa olhando para ela, será que sexualmente ela pode oferecer algum prazer para mim ou não? A mulher também nem tanto, quer dizer, hoje é quase parecido, olha para um cara, o que esse cara pode me oferecer? E aí a relação ela começa no princípio de troca. O que essa pessoa pode me oferecer para me fazer feliz? E o relacionamento começa pautado em algo que é errado, porque a relação, ela sempre parte do princípio que eu estou disposto a fazer o outro feliz e esse outro está disposto a me fazer feliz. E o que nós vivemos aqui hoje, eu falei isso há 4 semanas atrás, existe um sociólogo na Universidade de Leeds, eu falei aqui sobre, ele tem uma tese chamada Amor Líquido, que hoje a nossa sociedade vive buscando aventuras que não precisam ser muito sérias. E quando não está muito bom, o que a gente faz? Esse amor líquido é descartável. Então, quando o relacionamento não está bom, o que o mundo vai nos oferecer e propor? Troca o relacionamento. O que a Bíblia vai nos oferecer? Quando o relacionamento não está bom, não é trocar o parceiro, é trocar a relação. Como é que eu posso mexer nisso para resgatar o meu casamento? Mas hoje nós vivemos uma era de consumo. Então, se não está bom, eu posso trocar. Por exemplo, se você hoje vai em um supermercado perto da sua casa, às vezes não é um grande, é um pequenininho. E aí você conhece lá o seu João, que cuida das prateleiras, a Dona Maria, que é a caixa. Você já é amigo deles, já criou uma relação. Só que agora, você já é amigo deles, você gosta deles. Mas agora, abriram outra vendinha pequenininha, mais próxima da sua casa, 4 quarteirões antes, você não precisa andar mais tanto para chegar lá. E os preços são melhores do que a venda do seu João e da Dona Maria. O que nós fazemos? É normal isso. A gente está vivendo uma fase que a questão do custo-benefício. Nós trocamos de supermercado sem pensar muito. Isso é errado? Não. O grande problema é que hoje nós vamos viver uma fase em que a gente prioriza demais o amor, mas a gente esquece
séria sobre a lei, o juramento, o compromisso que nós fazemos quando a gente começa a se relacionar. E aí, o que nós podemos perceber diante dessa relação aqui rápida que nós vimos aqui? É que o mundo hoje, nas relações, e eu posso dizer isso sem sombra de dúvida, sem medo de errar, é que nas relações que eu mais entrego, que mais me entrego, são as relações, é claro, que eu também mais sofro. Eu sou casado há 7 anos com minha esposa, eu falei para ela que eu falaria muito da nossa casa aqui, porque eu quero mostrar, não vou abrir o jogo com tudo que a gente faz lá em casa, mas eu quero mostrar para vocês que todo mundo aqui, a começar pelo pastor, tem problemas de relacionamento, tem dificuldade. E aí, a pessoa que eu mais amo nesse mundo é minha esposa. Mas também a pessoa que, na vida, talvez eu mais tenha dificuldade, às vezes, de falar assim, não é possível que a Bruna pense assim, diferente do que eu penso. A pessoa que eu mais amo no mundo é minha esposa. Quando viaja, quando eu fui deixar os dois no aeroporto, eu chorei, eu falei, vou me saudar do meu filho agora, da minha esposa, vou ficar 10 dias, até oxigênio essa semana agora. Mas as relações mais profundas e mais sinceras que eu tenho, são com as pessoas que eu mais me relaciono. As relações que mais ficarão e que serão lembradas para o resto da minha vida, são os amigos mais próximos. Quando a gente briga, a gente fica até mais chateado do que um amigo que a gente se vê de vez em quando. Mas por quê? Começa agora a ver uma diferença. Porque nosso costume é pensar em relação como algo que vai nos beneficiar. E a Bíblia agora vai trazer um aspecto de relação diferente do que o mundo vai nos oferecer. Que aspecto é esse? O que o mundo quer nos oferecer? O que o mundo quer nos oferecer é uma relação de custo-benefício. Até então, quando eu puder beneficiar, eu posso ficar junto. Quando agora acabar meu prazer e está difícil, eu saio. E aí eu esqueço que eu tenho que separar essa questão do amor, da lei, do juramento, da seriedade que é esse compromisso que eu firmei algum dia. E aí, o grande problema hoje é que a sociedade não consegue caminhar ou compreender esse lance do amor e lei. Eu tenho certeza que você já ouviu isso daqui. Quando você chega para alguém, amigo seu ou parente, você tenta trazer para a igreja ou tenta dar algum toque porque você compreende o Evangelho, a primeira coisa que eles vão dizer é o seguinte: cara, eu sou espiritual, eu tenho as minhas crenças, mas eu não sou um cara religioso. Em outras palavras, o que ele está dizendo é o seguinte: eu creio em Deus, eu creio em relacionamento com Deus, mas eu não quero igreja, eu não quero que venham pessoas me dizer o que eu devo ou não acreditar, eu não quero deixar que minha liberdade, eu não quero abrir mão dos meus direitos, eu não quero que ninguém determine o que é certo ou errado para mim. Em outras palavras, o que essa pessoa está dizendo é que eu quero ter uma relação pessoal com Deus, mas eu não quero ter uma aliança com Deus. Aí começa o problema. Porque existe uma grande diferença entre relação e aliança. E a gente precisa tentar separar isso de forma muito clara. Eu fui, a maioria de vocês sabe, porque eu sou feliz, porque eu torço pelo Esporte Clube do Recife. E há uns 3 anos atrás, o César, que era zagueiro do Esporte, 3, 4 anos atrás, ele foi lá na igreja, a gente conhecia, saía de vez em quando. Ele me chamou: Gui, vamos lá, jogo do Esporte, cara. Vamos lá para as cadeiras e tal. Um pouquinho massa, velho. A gente assiste com os familiares e tal, tem um espaço lá reservado. Eu fui para lá. E aí coloquei minha camisa de Esporte. Naquele dia eu conheci a esposa do César, a esposa do Magrão e de outros vários jogadores que estavam ali sentados na arquibancada. E aí o jogo, o estádio é massa. Até quando o jogo é ruim, você tá ali junto, gritar, casar. Quem só conhece esporte sabe o que é isso no coração da pessoa. Só que, se você me perguntar, cara, eu vou dizer, sem sombra, porque eu sou apaixonado pelo meu time. Eu sou louco pelo meu time. Eu vou no estádio pelo meu time, eu compro camisa. E os caras ficam lançando camisa, a gente fica apaixonado querendo comprar nova camisa. Vocês podem ver aqui Adriano. Adriano só tem camisa de esporte, abre o guarda-roupa dele, parece da Mônica. Adriano é baterista, só tem camisa de esporte. O dia que ele tocar aqui na ponta, sem camisa de esporte, ele vai ganhar outra camisa de esporte, não é disso. Agora eu tô brincando. Aí, eu fui pro estádio, cara, e o jogo tava lá, o esporte tava, o jogo foi pro gol. E aí, o Magrão falhou em 2 gols do esporte. Eu estava perto aqui da esposa do Magrão. E aí o povo começou a gritar, velho.
estádio assim, abençoado, poxa vida, Magrão. Caramba, cara, vamos melhorar aí, né? Eu constrangido e eu, meu irmão, esse lugar é absurdo, se eu estivesse aqui também estaria gritando, mas enfim. E eu vi aquele lance ali e eu sofrendo com aquilo, cara. Mas eu comecei a pensar nesse aspecto porque antes de chegar, eu professava esse meu amor, essa minha relação com o time do coração, né? Pelo esporte, tudo. Pelo esporte, tudo. E aí a gente veste a camisa, a gente canta o grito lá do time, a gente canta o hino, a gente... Meu irmão, estádio interessante, faz um gol, você abraça e beija um homem que você nunca viu na vida. É um negócio maluco. Por causa da paixão, o amor. Só que bastou o Magrão falhar, o esporte perdeu aquele jogo, e o povo gritando e xingando o time do esporte. Eu falei, irmão, não é possível um jogo desse, cara. Aqui o esporte perdeu. E eu olhando para aquela esposa do Magrão e ela calada vendo aquele jogo. Eu fui para casa e a gente é muito empolgado nas nossas relações. Eu, por exemplo, quando o esporte começou bem, o Campeonato Brasileiro, pô, eu fui nos caras que me associei, pô, queria se parar, fui pro jogo. A coisa não começa aí, não da maneira que a gente esperava. O que a gente faz? A gente começa a desacelerar a nossa empolgação. A nossa relação de amor não era tão bonita assim, não. E eu acho interessante, tem cara que, meu irmão, o esporte pode estar em último lugar. Ontem, no jogo do Vasco, tinha vascaíno lá no Maracanã. E não, o Vasco, cara chorando. Esses caras são apaixonados. Mas eu percebi que, na verdade, eu sou empolgado. Eu estou lá no esporte e vou para o jogo quando a coisa está indo bem. Hoje tem jogo, eu não estou muito empolgado. Eu estou com, meu irmão, sei lá. É lógico que eu gosto do meu time. Só que naquele jogo, todo mundo gritando e falando mal do Magrão, eu pensei uma coisa. É que quando acabasse aquele jogo, o Magrão ia chegar em casa. Quando chegasse em casa, a esposa dele estava do meu lado, estaria lá esperando ele mais uma vez. E o Magrão continuaria sendo o Magrão. Aquela mulher. Sabe por quê? Porque a sua esposa não tem uma relação com o esporte. A sua esposa tem uma aliança com o Magrão. Isso é uma grande diferença entre relação e aliança. E agora a gente vai começar a entender que a aliança, que é o que Deus quer para a sua relação com Ele, não é só no aspecto de quando as coisas vão bem, eu estou junto. Mas o que a gente professa no casamento? Na tristeza, na saúde, na doença, nos piores momentos da nossa vida, nós estaremos juntos. O que o mundo apresenta hoje? Cara, se o amor acabar, para quem insistir? Na Bíblia, existia algo muito sério na aliança. Quando era prometido, não tinha quebra. Os casamentos hoje são destruídos porque o povo, eu não estou falando que existe caso e caso, gente. Mas as relações que muitos aqui começam, não é, o cara já começa a relação pensando em acabar, não, é algo passageiro. Eu fico atendendo aqui um monte de gente frustrada, porque, meu irmão, e parece que nada dá certo na minha vida amorosa, ninguém me quer, eu conheço alguns caras e se relaciona, e da mesma forma, menina e menina, eu falo assim, meu irmão, toma vergonha na cara. Relacionamento é algo sério, é a aliança que a gente faz com o próximo, entendendo a aliança que Deus fez conosco. A gente começa a brincar. Ah, eu estou desesperado, que você não tem noção. Eu estou com 25 anos, 30 anos. A aliança é algo sério. Casamento é algo que nunca deveria ser destruído. Agora, quando a gente entende a beleza do que é aliança, diferentemente do que é uma relação, é o seguinte, é que quando a gente entende essa beleza da aliança, que até nos piores momentos Deus estará lá, ou a esposa do Magrão para ele estará lá, é que Deus não quer simplesmente um relacionamento comigo e com você. Ele quer ter uma aliança comigo e com você. Até porque Deus só se relaciona em termos pactuais com aliança. A gente vai ver na Bíblia que Deus fez uma aliança com Abraão, o pacto abrâmico, depois o pacto mosaico, o pacto com Adão, o pacto com Davi, o pacto davídico, até o pacto da nova aliança do sangue de Jesus. E foi por causa deste pacto, ou seja, dessa aliança, que nós temos a garantia de um amor incondicional que nunca vai acabar. Porque através de um pacto que Deus fez com o seu Filho, o seu sangue foi derramado, e agora nós temos uma aliança que nunca pode ser desfeita. E por isso que Deus nos ama assim. E aí,
Deus tem um compromisso comigo e com você por causa do sangue de Jesus. O que é a singularidade da aliança? É entender, e a gente começar agora a partir para essa série sobre relacionamento, é que não tem como a gente desconectar biblicamente o amor da lei, do compromisso. Não existe como a gente desconectar o amor do compromisso, da lei, do pacto firmado. Essa junção, ela cria a mais profunda e transformadora maneira de mudar relacionamentos, vidas, e a única maneira de se relacionar com Deus. Em segundo lugar, nós vimos aqui a singularidade da aliança, mas como é que a gente entende esse mistério da aliança? Porque, beleza, estou entendendo aqui essa diferença, agora eu preciso enxergar mais a relação, não como algo simplesmente legal, amor, a paixão, mas é um compromisso sério, e a gente vai ver isso diante da Bíblia, porque nosso relacionamento com Deus deve ter o amor, mas também nós precisamos seguir alguns princípios que a lei nos traz, que a Bíblia nos traz. Agora, como é que nós entendemos um pouco melhor esse mistério por trás dessa aliança? Veja o que eu falei, eu não estou trazendo aqui coisas práticas do seu casamento, nós vamos ter aqui momentos interessantes, a gente vai fazer algumas dinâmicas e tal, mas eu quero partir do princípio da relação do homem com Deus, do homem com Deus através de Jesus Cristo, porque isso aqui vai marcar e vai ser o norte para conversar sobre todas as outras coisas da nossa vida. Eu não quero ser aqui moralista, vamos aqui, então entenda em nome de Jesus, eu quero que você entenda aqui o que a Bíblia fala sobre relação, o que é a aliança, para a gente partir para os próximos passos. Então, o que é esse mistério por trás de uma aliança? A Bíblia fala sobre aliança, no aspecto de aliança mesmo que a gente conhece, coloca no dedo. Como é que funciona isso? Toda aliança, ela existe em alguns termos e condições, e todo contrato exige termos e também condições. A aliança é mais ainda, é mais do que um contrato. Basicamente, e a gente vai ver isso na Bíblia, se você manter o seu contrato, você prospera, você vai se dar bem na vida. Mas se você desobedecer e falhar, os termos bíblicos que nós lemos aqui, você vai ser amaldiçoado. Que negócio é esse? Vamos tentar agora entender. Está falando sobre o amor e sobre a lei, e agora vamos falar agora sobre esse mistério da aliança. O versículo 9 que nós lemos aqui diz o seguinte: sigam fielmente os termos dessa aliança para que vocês prosperem em tudo o que vocês fizerem. Olha isso aqui é uma promessa, é uma bênção de Deus, isso aqui é a bênção da aliança, ou seja, sigam os meus caminhos e vocês irão prosperar. Mas em outro aspecto, no mesmo capítulo, no versículo 18, vai dizer o seguinte: cuidem que não haja entre vocês nenhum homem ou mulher, clã da tribo, cujo coração se afaste do Senhor, do nosso Deus, para adorar os deuses daquela nação, ou serão amaldiçoados. Aqui já a passagem falando sobre a maldição. Se você violar um contrato, existe a multa, e isso faz o contrato ter valor. Agora, em um aspecto da Bíblia, nós vamos ler aqui em várias passagens, de Gênesis ao Apocalipse, essa promessa que Deus faz: olha, se vocês me seguirem, se vocês não tiverem contrato, se vocês seguirem os meus mandamentos, eu vou abençoá-los, sejam obedientes. Em outra linha, nós vamos ver também na Bíblia que muitas passagens Deus dizendo: eu não vou abençoar vocês que são desobedientes, vocês que não cumprem as minhas promessas, vocês que não seguem os meus mandamentos, eu sou o juiz, vocês precisam obedecer e vocês serão amaldiçoados por não seguir os meus princípios. Ou seja, nós vamos ver aqui duas vertentes sobre o seguir ou não os mandamentos. Você faz isso, é abençoado; você não faz isso, você é amaldiçoado. E nessa linha, Salmos, por exemplo, irmão, Salmos é lindo, porque a promessa é em cima de promessa, que nós seremos abençoados, que Ele é nosso pastor, nada vai nos faltar, a celebração, irmão, tudo aponta para esse aspecto mais gracioso, digamos assim. Mas em outra parte a gente vai ler Juízes, a gente vai ler o Pentateuco, e tem muito dessa lei que, olha, se vocês não fizerem isso, vocês serão julgados. Diante dessas duas visões, e é o que o mundo tem, talvez uma visão sobre a igreja, por causa dessa vertente, nós vamos ver dois tipos de pessoas. Uma galera que vai, talvez, relativar tudo, e vai para o lado mais liberal,
E aí vamos dizer assim, não, Deus está falando que vai nos amar, que vai, não importa o que a gente fizer, nós somos amados. E aí começa por essa vertente liberal. Existe até agora a teologia aberta, né? O próprio Globel, que lançou o livro lá, o Amor Vence, e a sua linha de raciocínio com vários outros teólogos acreditam que na verdade não existe inferno. Então, não existe condenação. No final dos tempos, todo mundo será salvo e acabou. Ou seja, esse esforço que a gente faz é besteira. Mas, por outro lado, existe uma galera moralista que vai acreditar que, olha, se você cortar o cabelo, você vai para o inferno, se raspar sua perna, você vai para o inferno, se você falou um palavrão e Deus não naquela hora, já era, porque você não pediu perdão, você vai para o inferno. Existem esses dois grupos de pessoas. E diante dessas duas vertentes, eu quero fazer uma pergunta para responder no final desse ponto. Entendendo que Deus nos ama, e também que existe a lei, que nós precisamos seguir alguns princípios. O amor de Deus por nós, ele é condicional ou ele é incondicional? Não responda agora. O amor de Deus por nós é condicional ou incondicional? Porque ele está falando aqui, olha, tudo é graça, misericórdia, mas vamos fazer o que quiser e Deus nos ama. Mas outra vertente vai dizer, você precisa fazer isso, isso e isso, senão você vai ser amaldiçoado. O que isso gera? E em muitos casamentos e relacionamentos, pessoas que vão entender essa graça e aí vão viver de forma maluca aqui na terra, não querem se relacionar porque Deus ama. E eu vejo muita gente chegando para mim falando assim, meu irmão, eu vou me converter agora, mas que não, sabe por quê? Eu vou viver aqui na bagaceira, depois eu volto daqui a um tempo. Muita gente também pergunta assim, ei cara, se eu me converter agora e aí voltar para minha vida maluca, mas daqui uns 40 anos eu volto para a igreja. Pode ser, não, porque eu sou salvo. Eu falo, irmão, essa sua atitude aí é de um cara que não é salvo. Não existe uma conversão de valores, de princípios. Então vai existir uma galera que vai para esse lado liberal e vai existir uma galera que vai ser xiita, que vai ser moralista. Agora, como é que a gente pode resolver esse problema? Quem é que vai dar essa solução e a resposta para essa pergunta? O capítulo que nós lemos aqui, no versículo 13, ele vai nos apontar uma resposta. E vocês vão entender que lindo é entender a aliança, o pacto de Deus conosco. Depois que a gente entende isso, a gente começa com o princípio agora de viver esse pacto de aliança com o nosso próximo. Olha o que diz o capítulo que nós lemos, 29, versículo 13. É a resposta para esse nosso problema. Deus, conforme lhe prometeu e jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Poxa, grande resposta, né? Qual é a resposta? A gente vai ter que ver o que Deus prometeu para Abraão, o pai da fé. Então a gente vai agora partir para Gênesis capítulo 15, versículo 5. E aqui está a resposta. E a gente vai entender de forma mais intensa o que significa, o que está por detrás desse mistério da aliança que Deus faz conosco. E Ele quer que a gente entenda isso, para que a gente viva essa aliança com o nosso próximo, nos nossos relacionamentos. Olha o que diz aqui em Gênesis capítulo 15, versículo 5. Se você não abriu aí, você acompanha comigo, eu vou ler devagar. Gênesis capítulo 15, versículo 5. Levando para fora da tenda, disse, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu. Abraão, essa será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. Disse-lhe ainda, eu sou o Senhor que lhe tirei do Ur dos Caldeus para dar-lhe essa terra como herança. Olha o que Abraão faz aqui, ó. Perguntou-lhe Abraão, ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela, dessa terra? Respondeu o Senhor, traga uma novilha e uma cabra e um carneiro, todos de 3 anos de vida, e também rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-as no meio e colocou cada metade em frente à outra. Meu irmão, que miserável, irmão. Quem gosta de animal, eu digo que está chorando lá atrás já. Que história é essa? Cara, como é que ele vai responder um problema com a história de Abraão? Que promessa é essa? Deixa eu explicar. A gente também faz muita coisa estranha na nossa cultura. Que a gente acha, você vai ver aí, o povo se matando pelo carnaval e se vestindo, os mongolengos. Tanta coisa que a gente faz na nossa cultura que olha de fora e fala assim, irmão, como assim? A gente come coração de galinha. Isso para nós é normal.
Um amigo meu gringo estava aqui esses dias no churrascaria comendo. Que negócio gostoso isso daqui, cara. O que é isso? Eu fiz coração de galinha. Ele, o quê? Cara, quantos corações uma galinha tem? A gente faz coisas, comer macaco é um negócio estranho, mas em outra cultura não. O que a gente leu aqui? Deus manda a Abraão, e Abraão agora está falando assim, beleza Deus, você está fazendo uma promessa que eu vou ser pai, e que através de mim vai existir uma geração, e todos conhecerão o Senhor como Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Como é que eu posso ter certeza que essa terra, que o mundo agora é meu? Deus fala assim, nós vamos agora fazer uma promessa. Como é que se faz naquele contexto uma promessa? Naquele contexto hebraico, o povo trazia, e quando um senhor, ou um servo, ou um escravo, desculpa, um servo ou um escravo, um senhor não, um servo ou um escravo, ou qualquer pessoa que queria jurar lealdade, ou criar uma aliança, um pacto com o seu senhor, era de costume na época se fazer, pegar os animais, eles cortavam os animais ao meio, eles despedaçavam os animais, e colocavam uma pilha de animais do lado esquerdo e uma pilha de animais do lado direito. E naquela hora, o cara prometia, olha, eu estarei com o Senhor para o resto da minha vida, porque hoje eu vou firmar um pacto. Lembra do amor e a aliança? O amor e a lei. Naquela hora, aquele juramento daquele escravo ou daquele servo, ele fazia de que forma? Ele vinha andando, e ele passava no meio daqueles dois montes de animais despedaçados. E quando ele fazia isso, por que ele fazia isso? Por que ele tinha esse ritual? Porque aquele juramento era um juramento de morte. Lembra que ele fala no casamento? Até que a morte nos separe? Era um juramento, ou seja, era um pacto, era uma aliança que o servo fazia com o seu senhor, dizendo, olha, se eu não mantiver a minha palavra, se eu falhar, o que aconteceu com esses pássaros, com esses animais, que aconteça comigo, que minha vida seja tirada, que eu possa me despedaçar, porque eu não fui homem ou mulher suficiente, e agora eu fui quebrado, estraçalhado, porque eu não mantive a minha aliança que eu fiz com o meu Senhor. Agora, olha que beleza, que coisa linda. A Bíblia é toda linda, irmão, a Bíblia aponta sempre para Jesus, a Bíblia é linda, é viva. Leia mais a Bíblia, estude a Bíblia. Nessa história aí, um negócio estranho passou, tem comentário bíblico, vai tentar entender um pouco mais assim, o contexto. Agora, no versículo 17, a gente não leu aqui, mas Deus desceu em forma de uma grande escuridão e de um fumaceiro. Você pode ler no versículo 17. E aí, Deus, o Senhor, passa em meio àquelas pilhas de animais cortados ao meio. A história já seria bonita o suficiente, porque, meu irmão, como assim? Ei, Abraão, Deus, sou eu que tenho que passar. Deus vai lá e passa. Deus vai lá e passa no meio daquelas pilhas de animais. O que Deus estava prometendo ali era o seguinte, que Deus não é homem para mentir nem para falhar, mas basicamente dizendo assim, Abraão perguntou, como é que eu vou ter certeza que as coisas vão acontecer, que eu serei pai de muitos, que essa terra será minha? Aí Deus falou assim, olha, se eu mentir, se eu falhar, que eu deixe de existir. O que eu prometi para a sua vida, se não for cumprido, eu não preciso existir mais. Porque eu prometi. Eu não quero promessa. Mas o mais lindo ainda era que nessa história que continua, que em nenhum momento Abraão, o servo, que fez parte daquela aliança agora, passou ou foi chamado para passar naquele monte de animais cortados ao meio. Isso é mais interessante ainda, porque Abraão ficou olhando, Deus passou. Sabe o que isso significa? É que naquela hora Deus estava fazendo uma aliança, uma promessa pelos dois.
fracasso, se eu não mantiver a palavra, eu posso deixar de existir. Deus não estava simplesmente dizendo isso. Mas agora, Deus estava dizendo, por causa da aliança que Ele fez com o homem, comigo e com você. Olha que lindo, olha que é a cruz de Cristo Jesus. Eu fico empolgado porque é lindo isso. O que Deus está fazendo essa promessa, está dizendo o seguinte: a promessa começou em mim. Você só conheceu Jesus um dia, porque Ele se fez conhecido. Porque senão você não conheceria Ele. Porque tudo parte da aliança que nós temos por causa do sangue de Jesus. Olha que lindo isso. Quando Deus passa ali, Deus está dizendo para Abraão o seguinte: filho, a aliança começa em mim. E agora não só eu vou me despedaçar se eu não cumprir uma promessa, mas se você, Abraão, não cumprir a promessa da aliança que eu estou fazendo com você, eu também me tornarei em pedaço, e eu serei destruído, e eu morrerei por causa da promessa que foi quebrada por você. Que relação é essa? Que coisa linda é essa da graça de Jesus Cristo? A aliança que Deus faz comigo e você começa a entender agora como isso é profundo. Por quê? Jesus não morreu porque Ele quebrou a promessa. Jesus não foi para a cruz porque Ele não cumpriu a promessa. Mas Jesus foi para a cruz. Eu imagino pais, Abraão, meu filho, Diogo, Ícaro, professor Marcos, Elton, Raquel, Antônio, André. Vocês não conseguiram manter a promessa. A aliança foi quebrada. Assim como Deus desceu em forma de escuridão lá no Monte do Calvário, Deus, a pessoa de Jesus Cristo, foi despedaçado por causa que eu e você quebramos a aliança com Ele. Sua mão foi martelada, o seu corpo foi todo transpassado, aquele sangue, aquela coroa de espinho estava ali. Olha como a Bíblia é linda, porque a aliança que foi firmada com a humanidade foi quebrada. E aí não existia mais solução para nós. É Jesus Cristo, a pessoa de Deus humano aqui na terra. Ele morre por causa de mim e de você, para que a nossa relação, a nossa aliança fosse restabelecida. É por isso que nós falamos que nós somos lavados e redimidos pelo pacto da nova aliança do sangue de Jesus. O Tim Keller, no seu livro A Cruz do Rei, uma expressão linda, falando sobre a morte de Cristo, ele diz o seguinte, abre aspas: "Ô mundo, eu vos abençoarei, não importa se isso significar a minha imortalidade se tornando mortal, a minha glória sendo tragada pela escuridão. Mesmo se eu tiver que tornar um pedaço de carne, eu me tornarei para que a aliança seja feita." Agora, o que isso tem a ver com o relacionamento nosso? Irmão, tudo parte da compreensão do que Jesus Cristo fez na cruz por mim e por você. Sabe o que Paulo fala aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 13? Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito. A relação estava quebrada. O que isso tem a ver com o nosso dia a dia, com os nossos relacionamentos? Porque se isso não te constranger, entender que se alguém nos amou de maneira incondicional, mesmo sendo que nós somos falhos, quem dirá você? Porque, meu irmão, é impressionante das brigas de casais, os problemas que a gente vê, sempre o culpado é o outro e nunca a gente.
gente começa a brincar com relacionamento e a gente não vai ver biblicamente relacionamento que não é ligado com lei, com coisa séria. Hoje em dia, e eu falo isso aqui e vou falar sempre, porque hoje eu estou sendo atacado, porque vou confrontar sim algumas pessoas que acham que pode fazer o que quiser da vida. Hoje, sexo antes do casamento, cara, isso é coisa do passado. Se está na Bíblia, nós não vamos abrir exceção aqui nessa igreja. Masturbação é pecado, isso é desculpa, eu não estou conseguindo, cara, eu tenho que explodir em algum lugar. A Bíblia fala que a gente não pode trazer prazer para o nosso próprio corpo. Vocês estão brincando. Quando a gente começa a entender o que Jesus Cristo fez por nós, o que a gente quebrou, isso deveria pelo menos chacoalhar a nossa visão do mundo e falar assim, meu irmão, eu preciso rever alguns princípios. E é por isso que eu quero tratar aqui, faça isso, porque isso é moralismo. Você pode daqui a pouco, isso aqui tá, esquece, já passou. Mas quando você lembra que Jesus Cristo teve que morrer, porque eu e você não mantivemos o nosso pacto, e ali ele foi despedaçado, não foi porque ele não cumpriu a promessa, foi porque eu e você, a gente não cumpriu a nossa promessa. O amor de Deus por nós, e agora a gente responde, ele é condicional ou ele é incondicional? O amor de Deus por nós é condicional e incondicional. A gente tem aprendido, né? O amor de Deus é incondicional, mas deixa eu falar uma coisa. Jesus Cristo preencheu a condição da lei para que eu e você fôssemos amados de forma incondicional. Se não fosse Jesus Cristo, cara, precisava de uma condição para que Deus pudesse nos amar de maneira incondicional. A condição do relacionamento está em onde? Em Jesus Cristo. E hoje nós somos amados de maneira incondicional por causa do sangue de Jesus. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu fiquei muito chocado. Confesso para vocês assim, que eu fiquei fazendo reflexão sobre a minha vida, quem eu sou, o que eu estou fazendo. E a minha oração é que, pensando em relacionamento, é que este amor incondicional hoje, Jesus, por você, possa te constranger. Porque agora, nós somos aliançados por causa do sangue de Jesus, e Jesus Cristo se torna nosso parceiro, nosso marido, a nossa esposa. O Espírito Santo não sai mais de dentro da gente. Isso deveria pelo menos te constranger a começar a perceber e olhar para as suas relações de maneira mais séria. Eu não estou querendo dizer aqui, isso aqui é um perigo, porque depois que eu falei sobre essa obediência, que talvez agora é um pouco paradoxal para você, é que talvez você vai ter ideia da lei, como eu falei aqui, como ter que obedecer a Deus, senão ele vai me pegar, ou também o amor de Deus por mim agora, ele é condicional e continua sendo condicional, e terá sempre esse sentimento de condenação, ou você também pode acreditar que o amor de Deus é incondicional e que a causa disso, essa lei é besteira, e que nada disso mais é importante, e que você não precisa mais se preocupar, porque isso é besteira. Eu não falei nenhum, nem outro. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, é que agora que você entende que Jesus Cristo preencheu a condição da lei para que pudéssemos ser recebidos de maneira incondicional, eu preciso olhar agora para a lei, para a escritura de Deus, como uma condição para eu ter uma aliança séria com Jesus Cristo. Eu preciso olhar para a Bíblia e decidir obedecer os mandamentos do Senhor, mesmo sabendo que agora eu posso até errar, eu posso até cair, que eu vou ter tentação, mas que eu não vou desistir. Mas agora eu sei, eu tenho certeza que não existe mais condenação para a minha vida e para todos aqueles que estão em Jesus Cristo. Porque aquele que deveria morrer e foi despedaçado já morreu. A minha obediência agora é a maneira de me relacionar com Deus pede para que eu me relacione,
é a maneira de dizer ao Senhor, é a maneira de tentar parecer mais com Cristo, e é a maneira de dizer obrigado, Jesus. Eu quero ter um relacionamento mais sério contigo. Hoje eu entendi que é o pacto da nova aliança do sangue de Jesus. Alguém tinha que morrer, porque a promessa foi feita lá em Abraão. Quando Deus passa no meio dos pilares, se ele não mantivesse a palavra, ele morreria. Mas como ele faz a promessa, e ele é o início da relação, se Abraão não mantivesse a promessa, ele não morreu. Deus teria que morrer de todo jeito. Jesus Cristo faz isso comigo e com você. Então, meus irmãos, o herói dessa promessa, o herói dessa aliança, pagou o preço que era meu e seu naquela cruz. É por isso que nós podemos hoje entender esse amor incondicional. Que o amor de Deus era condicional pela morte de Jesus Cristo. A aliança, ela é singular. O amor, ele é lindo. Mas o compromisso na Bíblia não tem como ser desconectado. E a minha oração é para que você hoje entenda que toda relação que você vive deve ter um compromisso, um pacto firmado. O ministério por trás dessa aliança é que essa aliança começa em Jesus Cristo. E quando a gente entende isso e começa a viver de uma forma que Ele nos pede, meu irmão, a gente vai poder ter pelo menos mais subsídio ou entender melhor como é que eu saio desse buraco. Porque eu entendi o que Jesus Cristo fez por mim naquela cruz. Ele é nosso herói. Isso é uma relação de aliança. Isso é uma relação que Deus quer para a sua vida. Que Deus possa te abençoar. Feche os olhos, vamos orar.